A Universidade Federal do Rio Grande do Sul dá as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Estamos reunidos hoje para uma atividade informativa e formativa que faz parte do Dia de Mobilização pelo Orçamento das Universidades Federais, com o objetivo de democratizar o acesso às informações sobre o orçamento público no Brasil, em especial no que se refere ao financiamento da educação e às universidades públicas, jogando um foco de luz sobre o orçamento da nossa URGS. Este evento é realizado pela Administração Central da URGS, em parceria com o Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação da URGS, UFSPA e IFRS, a SURGS, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, a DURG Sindical, e o Diretório Central dos Estudantes da URGS, o DCE. Queremos então agradecer a presença de todos e todas, em especial dos estudantes e dos servidores docentes e técnico-administrativos da URGS, também dos integrantes da administração central, dos diretores e vice-diretores das unidades acadêmicas, dos representantes das associações, sindicatos, fundações, diretórios e centros acadêmicos e demais entidades vinculadas à universidade e que estão aqui representadas. Para dar as boas-vindas e fazer a abertura desta atividade, eu convido a reitora Márcia Barbosa para fazer uso da palavra. Bom dia a todas as pessoas. Esse evento, quando foi chamado, foi num momento bastante crítico, não que tenha melhorado muito, melhorou um pouco, mas não muito, em que nós estávamos com 3 cortes importantes. O primeiro, do Congresso Nacional, que cortou para a URGS 8,5 milhões. O segundo é que estávamos, por decreto, recebendo somente 1/18 do orçamento. Como vocês sabem, a gente não tem 18 meses, tá? A gente tem 12 meses. E o terceiro é que, em maio, o limite foi congelado, ou seja, a gente mesmo tendo dinheiro não podia gastar, e o governo dizia que o pagamento seria feito não mais mês a mês, mas em 3 parcelas, uma de 15% em maio, outra de 32% entre junho e novembro, em qualquer momento desse período, e o final em dezembro. Tá? E aí houve uma mobilização importante por parte dos estudantes, dos técnicos administrativos em educação e da Antifes, contundentemente com a parceria do ministro da Educação junto à parte econômica do governo para reverter isso. E agora, nessa terça-feira, fomos os reitores e reitoras de todos chamados a Brasília e, basicamente, o que o governo fez foi voltar ao orçamento do final do ano. Então, assim, é uma vitória? Mas é mais ou menos como se a gente ganhasse o presente que a gente já tinha ganho em dezembro do ano passado, que basicamente deixa a gente sobreviver por um ano. Eu sei que as notícias falam em 400 milhões, mas os 400 milhões divididos entre todas as universidades e institutos federais quer dizer que vai repor o dinheiro que foi cortado pelo Congresso Nacional e que vamos passar a receber mês a mês o dinheiro, que também no 12avos é um problema porque impede grandes investimentos. Quando a gente tem uma grande obra, a gente não paga com o dinheiro do mês. Então, continuamos a luta porque a gente precisa tirar urgentemente a parte da educação e particularmente das universidades públicas, tirar dessa restrição orçamentária e tentar ter um percentual fixo no orçamento para no ano que vem a gente não estar nessa mesma situação tão grave que impede qualquer planejamento. Mas vocês não vieram aqui para me ouvir, vamos ouvir os especialistas e abrir, e finalmente no final da manhã, abrir o orçamento da URGS. Obrigada. Agradecemos a reitora e convidamos então o nosso primeiro palestrante, que é o professor Robert Iturrier Ávila, da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, para falar sobre orçamento público, impactos do novo regime fiscal sobre o financiamento da educação. Bom dia, pessoal. Agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui com vocês nesta manhã.
Eu vou trazer uma fala panorâmica, assim, não é, sobre dados de educação no Brasil no geral, de todos os níveis de governo, tá, em todos os níveis educacionais. Vou falar um pouco sobre os regimes fiscais, tá certo? Algumas comparações internacionais rápidas, não é? Fazer tudo muito rápido, assim, porque temos pouco tempo, né? E também sobre o regime fiscal, como eu já disse, e também o orçamento das universidades no geral, muito rápido, porque o professor Diogo vai falar mais detalhadamente, e por fim alguns elementos conclusivos, tá? Então, assim, as regras de financiamento para a educação no geral, né? Nós temos vínculos constitucionais. Isso já há muito tempo, desde várias constituições antigas, não é? Nós temos desde a Constituição de 1934, as despesas para a educação elas são vinculadas com receitas líquidas dos governos, União, Estados e municípios. No presente momento, nós temos na Constituição de 88, não é? Que foi as despesas da União 18%, não é? Mínimo das receitas para a educação, né? 25% de estados e municípios das receitas devem ser destinadas para a educação, que é o que nós temos vigente. O teto de gasto ele tinha revogado, né, no nível da União, esses 18% para a educação, que foi restabelecido, então, pelo novo regime fiscal. Tá? Aqui tem um detalhe rápido que eu vou falar, mas é uma questão um pouco polêmica, não é? Porque parte dessa despesa também é com inativos. Né? E eu quero, claro, chamar a atenção que despesa com inativos não é educação, é previdência. Tá? Então, isso acaba, claro, reduzindo um pouco as despesas educacionais, dado que isso vale também para a universidade. Né? O orçamento da universidade tem inativos, mas isso não é educação, isso é previdência. Tá? Bom, então eu vou fazer um panorama aqui, né, rápido sobre educação geral do país, né, tentar tratar de alguns mitos que existem sobre educação e resultados educacionais. Tá? Primeiro que é o seguinte, existe sempre uma visão, né, que se coloca no debate público de que o Brasil gasta mesmo que países ricos em educação e não tem o mesmo retorno. Bom, é claro que os países ricos eles gastam aproximadamente 5% do PIB, o Brasil passou disso, então é verdade que a gente gasta em percentual do PIB, mas evidentemente o PIB dos países ricos é muito maior. Né? Então o percentual é um percentual, assim o valor absoluto é bem menor, tá certo? Então trata-se de uma falácia argumentativa. Além disso, né, ao longo do tempo, o Brasil investiu relativamente pouco em educação, chegou a ser 1, 2, 3% do PIB, isso cresceu recentemente, chegou a bater 6% do PIB, o que é ótimo, né? Mas aqui a comparação então do Brasil, né, que cresceu, né, e os países ricos que estão no patamar elevado de um PIB bem maior. Tá? Então, na verdade, a comparação melhor que a gente deve fazer é quanto que é gasto por aluno, não é? Em paridade de poder de compra, que é uma análise melhor em termos internacionais, e aí a gente vê que trata-se evidentemente de uma falácia. Por exemplo, a Suíça gasta 5% do PIB, o Brasil gasta 6%. Então, o Brasil gasta mais que a Suíça. É uma falácia, né? Evidentemente, porque a Suíça gasta bem mais, porque o PIB é bem maior e o Brasil está aqui. Tá? Então, a despesa né, por aluno em paridade de poder de compra é relativamente baixa, porque o nível de renda per capita é relativamente baixo, tá certo? E assim, evidentemente, um percentual dizem respeito a valores diferentes, tá bom? Ainda assim, a despesa com a educação no Brasil cresceu muito, tá? Infelizmente não está dando para ver muito claro. Aqui a despesa do Fundeb, nós tivemos crescimento educacional no geral nas últimas décadas, né? E aqui para o Fundeb, né, para a educação básica, que cresceu bastante, né, desde o Fundef, mas particularmente a partir de 2020, com a emenda constitucional, há uma elevação crescente, né, das despesas para a educação básica, né, através de transferências de recursos da União. Tá? Crescendo consideravelmente, vai continuar crescendo pelo menos até o ano que vem. Tá? E aí, bom, né, aqui está um apanhado de longo prazo, as despesas em educação no Brasil, em todos os níveis. Existe uma falácia também de que o Brasil gasta mais em ensino superior do que ensino básico. É falso. É só a gente olhar o gráfico, aqui a despesa total, né, de educação no Brasil, em percentual do PIB, que cresceu, né, principalmente a partir da década de 80, 90, anos 2000, cresceu bastante. Qual é o maior dos níveis de governo? É a educação fundamental, né? O que é razoável, dado que nós temos muito mais alunos no ensino fundamental e também muito mais tempo. Então, evidentemente, né, a despesa em educação fundamental é bem maior em percentual do PIB. O ensino superior cresceu, né, até passou do ensino médio, né, o ensino médio também são 3 anos,
né? Mas ainda assim é relativamente baixo, né? Quer dizer, comparando no total, não é... Quer dizer, por que existe essa falácia? Porque olha o orçamento da União. E a União é responsável, em grande medida, pelo ensino superior. Mas a grande parte da despesa em educação no Brasil se dá em estados e municípios, né? Que são muito mais representativos em termos orçamentários para despesas para a educação. Assim, quando a gente analisa o Estado brasileiro, a gente tem que estar falando de União, estados e municípios, e não apenas do governo federal. Bom, essa tabela aqui é uma tabelona, né, que mostra esses dados destrinchados. O que eu quero chamar a atenção é que houve uma elevação da despesa para a educação, não é? Nas últimas décadas, tá? O ensino superior, né, diz, não, o ensino superior cresceu muito, a exuberância do ensino superior. Bom, o ano 2000 era 0,9% do PIB, né? No ano de 2021 esses dados eles compilam, né, União, estados e municípios, então são dados que são difíceis de agregação e tem uma certa defasagem, o último dado disponível é 2021. Tá? Então, 2021 está 1% do PIB. Certo? Então, não é verdade que houve uma exuberância do ensino superior. Né? Houve uma elevação de gastos no ensino superior e também gastos em educação. Quem cresceu mais? Foi na educação básica, ao contrário do que diz o debate público e mesmo o debate acadêmico, muitas vezes. Não é? Aqui, a educação básica era 13,7% do PIB e agora 4,5% do PIB. Cresceu mais do que a educação superior, o ensino médio, a educação infantil, cresceram mais, né, em termos relativos do que o ensino superior. Tá? Bom, aqui é o gasto total, o gasto indireto, eu vou pular um pouco, eu tenho bastante coisa para falar. Aqui a despesa, não, mas aí fala assim, mas a despesa por aluno é muito maior no ensino superior. É verdade. Né? O que também é bem razoável, porque grande parte da despesa, evidentemente, como a gente está tratando de um serviço, quem faz serviço são pessoas. Então, né, a despesa pública em educação é basicamente salários, tá certo? E isso é normal. Né? Que nem as manchetes, né? Despesa com servidor público é maior do que educação e saúde. Isso não faz sentido. Quem faz educação e saúde são pessoas, por enquanto, pelo menos, tá certo? Pode ser que a gente avance aí e tenha hologramas fazendo educação e saúde, mas por enquanto são pessoas que recebem salários e, portanto, a principal despesa em educação, principalmente, né, que é mais intensiva, é pessoa, salário, né, e até a saúde tem um pouco mais de infraestrutura que exige, né, e insumos maiores, mas ainda assim a despesa com o pessoal é muito representativa. Tá? Então a despesa, a despesa de cada aluno, né, anual no ensino superior, em termos reais, em 2000 era 26 mil, agora é 32 mil. Tá? E no geral no país, cresceu muito, era 2.400 e passou a 9 mil, cresceu mais aonde? No ensino básico. Tá certo? É claro. Né? O ensino básico aqui foi de 3 para 10, triplicou. Tá certo? Então a gente teve uma melhoria salarial do ensino básico, em termos gerais, o que é bom, ainda não está no patamar desejado, mas melhorou. Tá? Aqui o custo de toda a formação, acho que eu vou meio que pular, tá aqui um histórico, tá? Mas assim, o ensino superior era 100 mil e passou a 130 mil. Tá? Então cresceu, mas não tanto assim. Quer dizer, olhando 25 anos. Né? Enfim, né, se a gente quiser destrinchar em outro momento, tem todos os dados aqui. O que eu quero chamar a atenção nessa tabela é que, claro, grande parte da despesa é pessoal, tá certo? 70% da despesa em educação é pessoal, porque ela é intensiva em trabalho, né? e as pessoas recebem salários, tá bom? Então, assim, aí falam, não, mas a despesa com educação no Brasil cresceu, é verdade. E não teve resultado. Falso, tá? Aqui é o progresso das pessoas com ensino superior no Brasil, que cresceu de forma geral, tá? Então, em 1990, 5,7% dos brasileiros tinham ensino superior, né? E em 2022, dado o último censo, 18,4%. Né? Então, aumentou assim, né? 4 vezes, quadruplicou, né? E isso vem numa crescente. Pessoas com ensino superior e também os dados de educação no geral, ao contrário do que se vende no debate público, né? Vem melhorado, né? Tanto em termos quantitativos como também qualitativos. Aqui, pessoas com ensino superior, pelos dados da PNAD, é basicamente uma exponencial que nós temos. É um crescimento estratosférico, assim, né, a partir da década de 90, mas anos 2000, 2010, aqui a expansão do ensino superior que houve, tá? E realmente é numa crescente muito boa. Tá? Aí pensa assim, então, não, mas então o Brasil já gastou o suficiente com o ensino superior, agora tem que dar atenção para o ensino básico. Bom, já chamei atenção
Na verdade, as despesas com o ensino básico cresceram mais. Tá? Isso aqui é só olhar os dados. O debate público está errado. Além disso, quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente vê que, na verdade, não houve uma expansão tão grande assim comparado, né, com o patamar que se desejamos ter. Né? Então, o Brasil está aqui, né, em termos de pessoas com ensino superior, tá? 22%, depende da estatística, 15%, de acordo com a idade. Aqui tem idade para 55 a 64 anos, que são os verdinhos, tá? E aqui em outros países diversos, aqui está o Brasil. E jovens, né, que cresceu bastante no caso do Brasil, mas que a gente ainda está atrás de países como Colômbia, né, e Chile, que são países mais parecidos conosco, mas também, evidentemente, bem atrás de países ricos. Né? Então, é claro que o Brasil precisa continuar investindo bastante em ensino superior. Temos ainda um atraso relativo, isso é válido para todos os níveis de ensino, tá certo? O básico, sobretudo. Né? Temos um atraso relativo, mas é inegável que os indicadores de quantidade e de qualidade vêm melhorando. Tá? Aqui o dado do censo, que mostra os últimos censos, aqui, 2000, 2010, 2022, tá? Que denotam o mesmo. Né? A escolaridade média do país tem crescido, o ensino superior aqui é esta barra aqui, tá? Então, 2000, 2010, 2022. Tá? Pessoas também com ensino médio cresceram e tal. Bom, mas vamos dar um pouco mais de atenção aqui para o novo regime fiscal, que é o centro aqui da minha exposição, tá? E também, claro, falar um pouco sobre os regimes passados, tá? O que acontece? Nós tínhamos no passado, vou mostrar alguns indicadores também, né, a regra do superávit primário. Tá? Então, existiam metas de superávit primário, que o governo, principalmente o governo geral, o governo central, quero dizer, tinha que atingir metas de resultado, ou seja, receitas menos despesas de acordo com metas positivas, tá? As receitas e despesas primárias. Aí depois nós lembramos, tivemos a lei do teto dos gastos em 2016. A lei do teto dos gastos ela foi muito restritiva, tá? Então a despesa real não podia aumentar. Dado que outras despesas como previdência crescem, isso significava então uma redução progressiva de outras despesas que acaba tendo uma competição entre os diferentes tipos de despesas governamentais. Tá? Bom, em 2023 foi aprovado então um novo regime fiscal, né, que o que acontece? Né? Ele permite elevação real da despesa. Né? Então, nesse sentido, é melhor do que o teto de gastos. Mas ele é bastante restritivo. Né? A despesa ela não pode crescer mais do que 2,5%. Né? E no mínimo 0,6%, que é o crescimento populacional. Tá? Então, deve no mínimo repor o crescimento populacional, né? A despesa, e no máximo 2,5%. Tá? Que é pouco. Tá certo? Bom, né? Então é um conserto que foi feito, né? Com críticas e contracríticas, que é melhor do que o teto de gastos nesse sentido, mas muito restritivo. Tá? Além disso, a despesa não pode crescer mais, né, do que 70% da variação da receita. Né? Então, aí tem também a continuidade da regra do superávit primário. Tá? Então, na verdade, nós temos um arcabouço legal, né, bastante restritivo, com diversas regras. Além disso, tem a regra de ouro, né, tem a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos uma quantidade grande de amarras fiscais que, em última instância, impedem o Estado de gastar. Tá certo? Aí existem algumas contradições, né, que uma hora vão ter que consertar isso, que é, por exemplo, né, a própria vinculação das despesas para a educação, né, que é, no caso da União, 18% das receitas, ela está vinculada às receitas. E as despesas não podem crescer mais do que 2,5%. Então, né, uma hora isso vai bater. Né? Essas regras são relativamente contraditórias. Claro que 2,5% é para a despesa total. Não é? Mas, se eu tenho despesas crescendo, como, por exemplo, ocorre em previdência, que cresce geralmente mais do que isso significa ainda a mesma coisa, espremer outras despesas. Tá? Então, existem problemas, né, nesse regime fiscal, que ele é um pouco restritivo. Né? Obrigado. Só para a gente ter uma dimensão aqui,
lamento que não tenha ficado tão nítido, a variação real, né, das despesas da União, não é, ao longo das últimas décadas aqui, que cresceram bem mais do que 2,5, tá? Então, Previdência aqui cresceu aqui, ó, 10, 4, 10, né, 2, tá certo? Então, cresce, embora numa descendente, cresce bastante. Aqui, despesa com pessoal, que oscila um pouco mais, né, porque eu tenho, às vezes, congelamento de salários, tá? Mas ainda assim, às vezes cresceu 8, às vezes cresceu 10, às vezes caiu 6. Né? E aqui a despesa com, por exemplo, benefício de prestação continuada, que está nesse eixo aqui, também cresceu aqui, ó, 50%, né? 10%, né? Enfim, está crescendo em torno de 5% atualmente, em termos reais. Então, 2,5 é um limite bem baixo. Além disso, ainda tem a meta de superávit primário, né? Que para esse ano a meta é 0, ou seja, as receitas e despesas primárias devem se equivaler. Ela é uma regra melhor que a anterior também, porque a anterior era bem fixa, agora a gente tem uma banda, então pode ser 0,25 negativo, pode ser 0,25 positivo, que a regra será cumprida. Mas ainda assim, né, ela tem então duas regras principais, né, e mesmo assim com outras várias regrinhas internas, de 2,5%, 70% e tal, né. Talvez não seja tão interessante aprofundar isso aqui, os detalhes técnicos, mas eu passar a noção de que ela é restritiva, tá? Melhor que antes, mas restritiva. E eu queria chamar a atenção também, né, que as despesas no geral no país, elas oscilam de acordo com a variação do PIB, né, que é da onde vêm as receitas. Então, as receitas vêm da atividade econômica, o PIB. Né? Então, se o PIB cresce bastante, as receitas crescem. Se o PIB, né, cresce menos, ou entra numa fase recessiva, eu tenho uma restrição. Tá? Então, na verdade, isso que eu queria também chamar a atenção, nós tivemos um momento, aqui é 2024, tá? O crescimento do PIB. Nós tivemos um momento relativamente exuberante na economia brasileira, que foi entre 2004 e 2013, mais ou menos. Tá? Essa fase foi de expansão geral, tá? Então houve elevação de crescimento de renda, produtividade, aumento do emprego e, principalmente, PIB crescendo, chegou a crescer 7,5% e, assim, receitas fiscais crescendo. Tá? Então, no debate comum também se faz, geralmente, uma comparação assim, né, com esse período. Mas comparado a 2013, tá certo? Sei lá, o orçamento e tal, a despesa, etc, etc. Acontece que queria chamar essa atenção. Né? Aquele período foi relativamente excepcional na economia brasileira. Tá certo? Se a gente olhar numa trajetória longa de expansão. Infelizmente, difícil de se reproduzir. Tá? E no período posterior, nós tivemos, então, estagnação e crise. O que, né, implicou em redução geral do padrão de vida, desemprego, etc., mas do ponto de vista fiscal, redução de receitas. E assim, uma restrição, dadas as regras fiscais, uma restrição maior. Tá? Nos últimos anos, a economia brasileira voltou a ter uma atividade melhor, tá certo? Um desempenho melhor, o que favorece receitas e tem favorecido receitas. Só que um dos problemas das regras fiscais que nós temos é que quando tem, porque elas são restritivas, quando tem que cortar, né, acaba tendo que cortar nas chamadas despesas discricionárias, que é basicamente investimento público. Né? E no caso aqui, o investimento público ele despencou. Né? Ele foi basicamente a zero. Tá certo? Lá por meados de 2020, né, ele deslizou e foi caindo. Recuperou-se a partir de 2023, mas ainda está baixo. Tá? Ele vem se recuperando, 23 recuperou, 24 recuperou, mas ainda é baixo. Né? O que é investimento público? É a construção do prédio banco, por exemplo, aqui atrás. Tá? Então, quer dizer, lá do outro lado. Né? Nós tivemos, inclusive nas universidades, expansão e tal, né, nesse período anterior, e que depois os cortes foram cortando cada vez mais, ali, né, de 2015 até 2022, principalmente. Mas que continuam, em certo sentido. Bom, aqui são as receitas e despesas gerais dos governos, né? Então, aqui nós tínhamos do governo federal, quero dizer. Aqui nós tínhamos, então, a regra do superávit, receita maior que despesa, tá? Aqui a regra do teto, a despesa não podia crescer, né? E aí as receitas caíram, daquilo que eu falei, e aí gerou
o déficit, tá? As receitas fiscais caíram. O pessoal fala, não, que teve a gastança, que não sei o quê. Não. As receitas fiscais caíram, porque a atividade econômica caiu, e isso gerou déficit, e assim dívida, tá? Aqui foi o momento da pandemia, em que, claro, se agudizou. Então, o que a regra propõe, a nova regra fiscal? Que a despesa pública não vai continuar crescendo como crescia nessa fase aqui, não pode, mas também não vai ser tão restritivo quanto foi nessa fase. É um meio termo. Então vai crescer um pouco, mas menos. Mais moderado. Esse é o novo regime fiscal. Para o bem e para o mal. Aqui olhando um pouco mais a fundo, né, do que tem acontecido nos últimos meses e anos, né, eu quero chamar a atenção aqui receitas e despesas, né, que agora elas se encontraram. Tá? A gente teve um longo período de déficit primário, tá? Mas aqui é um ciclo de 10 anos, e agora elas se encontraram. Tá certo? Receita e despesa estão convergindo. Tá? Aqui foi a pandemia e aqui foram as despesas com precatórios e tal. E agora caiu. Né? Então, no ano passado, a gente teve um déficit de 43 bilhões, né, do governo central. Como é que saiu na imprensa? O déficit, hecatombe, vai explodir, né, bomba relógio. Mas, na verdade, 43 bilhões é pouco. É nada. A gente olha no gráfico, a gente nem enxerga. Parece que está junto, né? Mas não, aqui tem uma diferença de 43 bilhões. Ou seja, não é nada. Tá? Só que uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o Estado não é uma empresa. O Estado não precisa ter lucro. O Estado não é uma família, tá certo? O Estado ele tem outros objetivos que são, né, cumprir os seus serviços, ajudar o crescimento, né, servir a população, etc, etc. Não pode deixar a dívida pública explodir, é isso, tá certo? Mas ele não precisa juntar dinheiro. Aliás, ele emite dinheiro. Tá certo? Então ele não precisa juntar dinheiro, evidentemente. Para que só que isso foi muito incutido na cabeça, na cultura, na academia, em todo quanto é lugar, como se déficit fosse uma bomba relógio que vai explodir. Tá certo? E não é verdade. O Estado, ele precisa o quê? Ele precisa não permitir que a dívida pública cresça muito, por muito tempo. Porque isso é insustentável. É isso que não pode acontecer, tá? Mas o que acontece? Qual é o principal elemento que gera endividamento público no país hoje? Chama-se juros da dívida pública, tá certo? Os juros da dívida pública hoje estão batendo 900 bilhões de reais anuais. E o déficit ano passado, que todo mundo achou horrível, foi 43. Então não é o déficit que explica a variação da dívida. Evidentemente, é os juros. É só olhar os números que você vai ver. Só que esse assunto fica esquecido, ignorado no debate público. Então, esse é o principal gargalo, evidentemente. É claro que é difícil do governo controlar a taxa de juros, enfim, embora ele determine, né? Mas é menos controlável então vamos espremer, então, no gasto. Essa é a questão, tá certo? A grande questão do debate sobre fiscal. Se coloca como se a gente precisasse ter lucro. Tá certo? Mas não é esse o objetivo do Estado. E não temos um problema fiscal grave. E, aliás, não temos um problema de endividamento público grave. Não vai dar para aprofundar, mas não temos. Tá? Bom, o que acontece então? Além disso, né, na votação do novo regime fiscal, o Congresso foi lá e apertou mais. Né? A regra já era restritiva, e o Congresso foi lá e colocou os contingenciamentos bimestrais de volta, né, que é o que está acontecendo agora. Tá? Foi o Congresso Nacional que colocou. O que é contingenciamento? É corte, né, quando eu tenho não cumprimento do superávit primário. Qual é a regra para esse ano? É zero. Tá certo? Então, a despesa está um pouquinho acima da receita. Assim, tem que fazer contingenciamento, isso está previsto em lei. E o bloqueio, não é? Que é quando as outras regras do superávit, da regra fiscal, não são atingidas, tá certo? Se os gastos crescem mais que 70% da variação das despesas, das receitas, ou então se elas crescem mais do que 2,5% em termos reais. Nós tivemos os dois. Tivemos contingenciamento e bloqueios, né, porque ambas as regras não estão sendo cumpridas nesse momento. Então, é algo previsto legalmente. E ainda queria chamar a atenção disso, né? Existe disputa do orçamento, então, né? 2,5% para tudo. Tá certo? Se as emendas dos parlamentares crescem, bom,
Mas tem que reduzir de outra coisa, tá certo? Então esse é um gargalo que também temos atualmente, que o Congresso Nacional foi engolindo o orçamento. Não é? Esse é um problema grave que nós temos no país, muito grave. Tá certo? Porque o Congresso Nacional foi assumindo o governo, não é? Sem responder por isso. Não é? O parlamentarismo que não tem, que ninguém responde. A culpa é da presidência governante. É um problema. Então, o orçamento aqui das universidades, né? Nós tivemos aqui essa fase de expansão, universidades no geral, essa fase de expansão, tá? Que foi muito boa, saudades, né? Mas era uma fase exuberante da economia brasileira. Era uma fase excepcional. Então, não é muito, sabe, correto a gente comparar. Tá, mas comparado aqui a 2013, tá, mas comparado a 2013, olha, estava tudo indo tão bem. A economia crescia, entrava fluxo de capitais, o desemprego caía, sabe, estava tudo ótimo. Agora a situação não é ruim, mas ela é boa. Naquela fase era ótima. E isso é uma raridade na economia brasileira. Na longa trajetória da economia brasileira, isso quase nunca aconteceu. Na verdade, foram 2 vezes. Foi nesse período aqui e foi no milagre econômico na década de 70. Depois o orçamento caiu. O que caiu principalmente? Despesa com pessoal, congelamento de salários, que é a principal despesa. Não é? Mas também capital. Também custeio. Caiu tudo. Não é? Mas a despesa com pessoal, ali o congelamento de salários, quem trabalha no setor público sabe, 0% de aumento e a inflação em 2021 foi de 10%. Assim, uma redução de 10% só em 2021. Não é? E também em 2020, todos os recentes foram redução da despesa com pessoal. E despesa de investimento, que despencou. Creio que o professor Diogo vai apresentar na sequência. Nos últimos anos, houve uma elevação, né, pequena, tá certo? De recuperação orçamentária das universidades. E aqui, por exemplo, esse ano houve uma elevação de 9% do salário real. Não é? Que é a recomposição das perdas e tal, etc. Mas, se cresceu 9%, o todo pode crescer 2,5%, tá? Então, aperta outra coisa. Não tem jeito, é a regra. A gente pode não gostar da regra, mas é a regra, não é? E aí aperta. Então, é sempre uma marra, tá certo? Que fica no orçamento das universidades. Então, aqui minhas reflexões finais, né, sobre essas questões. Primeiro, reforçar aquilo que eu já disse. Existe uma cultura impregnada na sociedade, na academia, em todos os lugares, não é, de que o Estado tem que ter superávit. E é muito difícil de combater isso. Mas o Estado não precisa ter superávit. Ele precisa estabilizar a dívida pública, ele precisa controlar preços, ele precisa gerar crescimento. Esses são os objetivos reais. A ideia do superávit é para a dívida não explodir. Só que o que faz crescer a dívida são os juros. E aí? Os juros são crescentes, aliás, estão crescendo. Então, há um excesso de amarras fiscais no país. Nós temos uma agenda fiscal extremamente restritiva. Muito, né? Em todos os níveis de governo. Não que eu acho isso péssimo, eu acho que tem coisas que são positivas. Mas é demais. É claro que é difícil, a gente aqui não tem capacidade de mudar isso. Né? Quem vai mudar isso é o Congresso, o Parlamento, a sociedade. Né? Então, assim, a preocupação com a dívida, que o déficit é exagerado, e com a dívida ela é distorcida. Né? Enfim, longo debate, né? Mas não temos um problema de endividamento no comparativo internacional. Então, a despesa com juros, na verdade, ela é principal. Ela é maior, bem maior do que despesa para educação em todos os níveis de governo. Nós temos 2 milhões de alunos em universidades federais, 40 milhões de alunos em ensino básico público, 42 milhões de alunos no geral, mais bolsas. Tudo isso é menor do que a despesa com juros no país. Tá certo? O que é uma coisa aberrante. Realmente esse é o problema real que nós temos de política econômica. E de economia também, que restringe consumo, gera uma despesa fiscal, né, restringe investimento. É um drama terrível. Um longo debate também, não temos tempo para isso. E assim, o que a gente... Quer dizer, a gente aqui não... Quer dizer, o que a gente vai fazer? Não tem como mudar a regra do lado do Congresso, né? Não tem voto no Congresso. Difícil, né? O
penso, assim, o recado que eu tenho né, pro nosso lado. A gente aqui tem que, claro, buscar emendas, gritar e tal, né? Acho que essa questão do superávit e déficit é um debate relevante, mas que é difícil, é complexo, enfim, mas isso é algo que poderíamos mudar, ajudar a mudar na sociedade lentamente. Mas, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção de que existem grupos que não somos nós, são outros, que eles querem colocar tudo abaixo. Tá certo? Tudo abaixo. E se a gente dobrar a esquina, virou o vento, isso pode acontecer. E eles querem. Então eu acho que a gente precisa cuidar dos nossos problemas pequenos aqui, dos nossos tetos de vidro. A gente tem tetos de vidro. No setor público, as universidades, a gente tem nossos tetos de vidro. A gente pode melhorá-los. Tá certo? Eu digo que a gente pode... Eu sei que não é algo simples, não é? Mas a gente pode tentar melhorar o serviço público como podemos, nos caminhos. Acho que tem problemas, né? Eu sou servidor público já há bastante tempo. Existem problemas no setor público que o nosso campo ignora e bloqueia o debate quando a gente tenta melhorar. Se a gente não consertar os nossos tetos de vidro, vão quebrar e vão botar abaixo quando o vento virar. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Obrigada, professor Robert. Gostaria então de convidar o nosso vice-pró-reitor de planejamento, professor Diogo Demarco, que vai falar sobre orçamento da URGS, trajetória recente e situação atual. Bom dia a todos e todas. Importante estar aqui, é uma dupla felicidade enquanto pessoa física e pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, como foi anunciado, estou agora como vice-pró-reitor de planejamento, e em que essas questões da compreensão do orçamento da URGS, do dia a dia, de que contas vamos pagar, né? Que não é uma função só minha, mas de todas as pessoas que estão na gestão. É muito importante nós termos essa clareza e essa consciência. E enquanto pessoa física, como professor dessa casa aqui desde 2010, né, compartilhando espaços com o Robert, com a professora Rosa da Economia, no mestrado profissional em Economia, onde a gente trata isso também do ponto de vista do nosso campo de estudo, das nossas ações acadêmicas. Então é um duplo prazer poder estar aqui compartilhando com vocês nessa fala aqui sobre a trajetória recente e a situação atual da URGS. Estruturei minha fala em 4 momentos, 4 atos bem rápidos, tá? Como se estrutura o ciclo orçamentário, a trajetória do orçamento da URGS nos últimos 10 anos, o quadro atual do orçamento de 25 e a composição do orçamento da URGS, tá? Porque, fazendo uma fala um pouco complementar aqui, o Robert falou, nós, enquanto instituição pública, nós também não escapamos daquele contexto mais amplo que ele falou, não escapamos também das amarras que o ajuste fiscal e eu diria que as mudanças da governança orçamentária que vem acontecendo no país nos últimos períodos. Tá? Por mais que a gente fala que a universidade tem autonomia, é uma autonomia científica, acadêmica, mas não é uma autonomia fiscal e nem também uma autonomia em termos da sua estrutura organizacional. E isso traz um peso e uma implicação grande também pelos impactos que isso traz em relação à maneira como nós organizamos e a maneira como nós gerimos o nosso orçamento. Tá?
Por que falar do ciclo orçamentário? Porque aqui a gente fala, foi cortado, foi contingenciado aonde, em que momento, quem fez, tá? Por quê? Porque isso está dentro de um ciclo orçamentário, tentando... simplificar o que é esse ciclo orçamentário, como é que o orçamento da URGS ele entra dentro do orçamento do governo e depois ele é executado. Nós temos que consolidar uma proposta aqui da URGS, geralmente aqui no mês de julho e agosto, de qual é o nosso orçamento. Como é que nós constituímos esse orçamento? A partir lá do Plano Nacional de Aquisições que as unidades acadêmicas e administrativas nos mandam, a partir do nosso histórico dos últimos anos de atuação, é que a gente consolida essa proposta aqui, envia para o MEC, que consolida essa proposta no âmbito do setor da educação, que é o orçamento das 67 universidades federais e 38 institutos federais de educação, consolida essa proposta e envia para o Ministério do Planejamento, que é quem tem que consolidar toda a proposta, por isso que é PILOA, né, Projeto de Lei Orçamentária Anual, que ele tem que consolidar até o final de agosto e enviar para o Congresso. Então, no início de setembro, quando... Porque isso é um ciclo orçamentário, isso está definido na lei. Ele precisa ser encaminhado dessa maneira. Ao se transformar em projeto de lei orçamentária, tá? E vejam que nós estamos falando isso do ano anterior, em que a gente vai estimar, então, quais são as nossas receitas para depois executar isso no orçamento. Então, requer também uma capacidade de planejar e de prever essas despesas todas e também as receitas para conseguir consolidar, tá? Então, o governo federal precisa enviar o projeto de lei orçamentária de todo o governo, tá? Também do judiciário, também do legislativo, mas essa proposta que se chama projeto de lei orçamentária tem que ir até o final de agosto para o Congresso. Dentro do Congresso Nacional vai ter uma tramitação e aprovação desse projeto de lei. Se escolhe o relator do orçamento, passa pelas comissões, os parlamentares apresentam emendas, em tese nenhuma despesa pode ser aumentada sem que se identifique qual é a fonte de receitas que vai compensar isso. Então há um processo que deveria acontecer entre setembro e dezembro, em que o Congresso deveria se reunir, discutir, tá? Tramitar e fazer a aprovação desse projeto de lei. Isso em tese, tá? Deveria acontecer até dezembro, para que a gente começasse o outro ano já com um novo orçamento. Mas isso não é o que acontece, tá? Esse ano, por exemplo, essa tramitação ela se alongou até quando? Dia 20 de março de 2025, que foi quando o Congresso aprovou o projeto de lei orçamentária. Tá? Não foi o período mais longo, se não me foge a memória, em 2007, a aprovação do projeto de lei foi em final de abril. Tá? Bom, mas se começou o ano, não foi aprovado o projeto de lei, que se transformou em lei, como é que os órgãos, que eles vão ter que continuar funcionando, como o nosso caso aqui também, como é que eles funcionam? Recebendo 1/12, tá? Ou o 12º, que se chama, em relação ao quê? A esse projeto que está tramitando. Então, antes de definir ele, se não dá para começar o ano sem orçamento, pega aquele projeto de lei, divide em 12 partes e vai liberando uma dessas partes por mês. Tá? Por que aqui vocês vejam que é um caminho só de ida, aqui tem um caminho de volta também? Porque quando o Congresso aprova o projeto de lei, ele envia para o Executivo que sanciona essa lei, ela deixa de ser a PILOA, o projeto de lei, e ele vira a LOA, que é o caso da nossa lei desse ano, é a 15.121, que foi sancionada pelo Executivo no Diário Oficial no dia 10 de abril de 25. O governo pode vetar coisas que o Congresso aprovou, aí ele volta para o Congresso avaliar ou não. Tá? E, por fim, depois de aprovado o orçamento, o Executivo tem até um mês depois de aprovado isso, um decreto de programação orçamentária e limites, que foi o que aconteceu no decreto, né, o malfadado 12.448, de 30/4/25, que estabeleceu que não se trabalharia mais com 1/12, e sim com
a possibilidade de liberar esse orçamento em 3 momentos, que foi o que a nossa reitora assinalou. Tá? Então vejam que esse é um ciclo orçamentário em que envolve primeiro muitos atores que têm um papel importante e que, como o Robert falou aqui no final, tem um papel crescente nessa nova governança orçamentária que foi se estabelecendo no país, um papel muito protagonista do Congresso Nacional na definição disso. Não só de para onde vão os recursos, como também o Congresso tomou um papel muito importante na decisão alocativa, em que vai se gastar com as emendas parlamentares impositivas, que, na verdade, é o parlamento, na verdade, cumprindo um papel do executivo, que é ele que diz, vai se gastar tanto em compra de tal coisa, ou investimento tal, tá? Quanto é esse valor? 50 bilhões de reais, que foi a definição desse ano, tá? Ponto número 1, ciclo, que também nos envolve. Ponto número 2, composição do orçamento. O que é importante a gente compreender que aquilo que nós estamos falando agora, e que foi muito do debate que aconteceu dentro dessa definição, contingenciamento, cortes, o Congresso aprovou restringiu o valor que inicialmente estava proposto no projeto de lei, naquilo que ele aprovou na LOA. Nós estamos falando de um universo de recursos que envolve fundamentalmente os recursos que vêm do Tesouro Nacional. Tá? O que vem do Tesouro Nacional? O grande percentual pessoal e benefícios. Tá? Pagamento de pessoal. Como o Robert bem lembrou, ele é o grande montante, hoje é cerca de 90% do orçamento das universidades, é o nosso caso também, ele é de pessoal. É pagamento das pessoas técnico-administrativos, docentes. Lembrando também que desses 90%, desse montante de recursos, cerca de 40% do nosso orçamento é pagamento de inativos. Né? Se a gente fosse levar o conceito de que pagamento de inativos é previdência e não gasto com educação, nós teríamos uma alteração grande desse montante que hoje é considerado como gasto com o pessoal. Mas então o que compõe o orçamento? Isso, que é um orçamento, tá, gente, que quanto que é esse montante todo aqui da URGS? É mais ou menos 2,3 bilhões de reais ano. Então, é muito comum a gente ver, o orçamento da URGS é o terceiro orçamento do Rio Grande do Sul, só perde para o governo do estado, para a prefeitura de Porto Alegre, depois é o orçamento da URGS, tá? Ele é verdade, mas uma verdade relativa, por quê? Porque essa grande parte de recursos aqui, gente, ele não vem para o caixa da URGS. Isso daqui o governo federal, lá o Ministério do Planejamento, é quem provisiona para o Ministério da Educação, mas já carimbado de recursos que vão para o pagamento de salário. Então, quando nós estamos falando dos recursos que vêm para a universidade e que é ela quem vai gerir esses recursos, são aqueles que compõem os outros custeios de capital, que é as OCCs, e também os recursos próprios, tá? Que são aqueles diretamente arrecadados pela universidade. Então, quando nós estamos falando de orçamento da URGS, a gente fala sobre tudo disso. Há uma parte que está fora disso, que são considerados recursos extra-orçamentários, que são importantes, mas que eles estão fora disso. Que são o quê? As emendas parlamentares. Né? A gente bate lá que o Congresso levou 50 e tantos bilhões de emendas parlamentares, mas todo mundo corre atrás de uma emenda parlamentar também. Tá? Para vocês terem uma ideia, ano passado nós recebemos aqui da URGS 7,8 milhões de emendas parlamentares. Para esse ano a gente tem uma previsão de 4,9 milhões. Tá? E naquela sequência histórica, em 2016, a gente recebia 700 mil de emendas parlamentares. Então nós também fomos aumentando o montante de recursos extra-orçamentários em emendas parlamentares. Uma outra fonte importante de recursos são os TEDs, né? Termos de execução descentralizado, que são aqueles convênios que depois se transformam nas IAPs, nas interações acadêmicas que a universidade tem, que também é uma importante fonte de recursos para a universidade, mas que não entra nesse orçamento aqui diretamente. Os recursos do PAC também não estão aqui, aqueles projetos que vão compor os recursos do PAC. Nós temos 2 grandes obras que são recursos do PAC gerenciados pela universidade.
como também outros recursos, como os royalties, né? As patentes que são desenvolvidas aqui, que geram recursos, elas não entram naqueles recursos orçamentários. Os recursos que a FINEP manda diretamente para projetos de pesquisas e NCTs, eles estão aqui e não lá. Essa distinção é importante a gente fazer, porque existem fontes de recursos extra-orçamentários, mas que a gente não pode contar com elas, por exemplo, para pagar a luz. A nossa conta de R$1.700.000 mensais de luz, de água. Tá? Então, isso é importante a gente considerar também. Vamos lá. Pegando a trajetória dos últimos 10 anos da URGS, tá? No final tem uma referência aqui de um espaço ou de um portal que existe hoje, que é o Banco de Dados da URGS, tá? Aqui existe um conjunto grande de informações acadêmicas, organizacionais e também de orçamento, onde vocês podem navegar por esse sistema, tá? É um BI que traz muitas informações. Essas informações são extraídas de lá, tá? Do Tesouro Gerencial, que é a fonte para a gente compor esses dados aqui. E eu fiz uma opção para apresentar para vocês eles em dados nominais, ou seja, isso não foi atualizado pela inflação, mas é para vocês compreenderem essa dinâmica. Claro que a gente pode fazer esse exercício também atualizando pela inflação para corroborar aqueles dados que o Robert falou anteriormente, de como também a gente vem perdendo fôlego com os recursos, não só em termos nominais, mas se nós fôssemos comparar e atualizar com os dados reais, que a gente chama atualizando pela inflação, nós teríamos também um impacto mais significativo dessas perdas que têm ocorrido. Tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia do montante do nosso orçamento, lá de 16 para 24, né? Nós saímos da casa de 1,6 bi ano para 2,26 em 2024, que é, se nós fôssemos voltar, tudo isso aqui que a gente está falando, ele consolida esse montante aqui de 2,3 bilhões, tá? O que compõe os outros custeios e capital? 219 milhões de reais, que são aqueles recursos que a gente vai efetivamente gerenciar aqui dentro da URGS como orçamento. Porque a grande parte, daqueles 90% disso aqui, nós nem mexemos, né? Ele já é empenhado lá pelo governo federal, que é os recursos referentes a salários, tá? Então, efetivamente, a universidade vai ter que manter todas aquelas despesas que a gente chama de discricionárias e que são, muitas delas discricionárias, mas elas são obrigatórias, né? Você não pagar a luz vai ser cortada pela CE Equatorial, né? Antigamente, quando era só CE, até a gente negociava um pouco, né? Passava uns meses, ficava uns meses sem pagar, mas hoje não, né? Se a gente não pagar a conta de luz, em 5 dias a CE Equatorial vem aqui e pimba, corta a nossa luz, tá? Então, esses são os recursos que são executados, e aqui uma proporção, né? Quanto que esse montante aqui de recursos de outros custeios e capital significa em relação a todo o orçamento da URGS. Então, vocês vejam que lá 2016, né, mesmo começando já aquele declínio que o Robert falou a partir de 2014, ele ainda significava 13%, 11%, 10%, 10%, 9%, e em 2021 cai a 7,8%, ou seja, os recursos, a gente vai tendo uma redução do montante de outros custeios e capital para manutenção da universidade. Tem uma recomposição breve a partir de 23, mas nós voltamos novamente em 2024 a ter restrições cada vez maiores, tá? E pegando só desse montante de OCC aquilo que vem do Tesouro Nacional, vocês vejam que essa proporção também vai reduzindo. A diferença entre esses 219 e esses 184 que estavam previstos, o que é essa diferença? Os recursos diretamente arrecadados. Então, essa coisa de dizer que a universidade também não arrecada recursos não é uma verdade. A universidade ela arrecada recursos próprios e que está cada vez tendo que comprometer mais ele para manter a sustentação da universidade. Tá? Aqui é o mesmo dado que eu apresentei para vocês, o mesmo dado que eu apresentei para vocês, só que no tempo, né, com uma barra de que o montante geral
de orçamento da universidade e aquilo que são os recursos de outros custeios de capital, que é aquilo que efetivamente a universidade aqui gerencia. Aqui também um outro dado que são, detalhando um pouco mais, tá? Só o orçamento de OCC, o que é aquilo que vem, deixa eu ler daqui que é melhor, tá? Aquilo que vem, né, em azul, que são todas as fontes de OCC, e em vermelho aquilo que vem do Tesouro. Então, essa diferença entre as barras são os recursos próprios que a universidade tem que arrecadar para cumprir com esse orçamento, tá? Outra questão importante, pegando então só aquele montante de recursos que a gente administra aqui na universidade, que são os recursos de OCC, aquela evolução que ele vai tendo no decorrer do tempo, nós dividimos eles numa primeira grande classificação entre o que é o custeio, aquilo que é utilizado para manter a máquina pública, e aquilo que é de capital, ou seja, aquilo que é investimento para ampliar, qualificar essa máquina pública para a oferta de bens e serviços. Então vocês veem que no conjunto geral de OCC, que já é um conjunto de um montante de recursos que vem patinando no decorrer do tempo, nós temos uma dificuldade grande de execução de capital. O que envolve execução de capital? Construção de novos espaços, aquisição de materiais, equipamentos. Tá? Então nós temos uma execução, anos que nós temos um montante maior, depois uma queda, uma recuperação, e esse ano de 23 ele foi significativo nos investimentos que foram feitos no CPD, aqui para recuperar a capacidade do CPD, mas em 2024 nós já tivemos uma grande dificuldade também de execução de recursos de capital. Então não apenas a manutenção, mas a qualificação e essa modernização tem sido um gargalo na nossa execução. Só que um dado um pouco mais detalhado dos últimos anos, para vocês verem, e aquilo que foi aprovado pelo Congresso. Eu já vou chegar nele para vocês compreenderem, então, o percentual que as despesas de capital têm sobre o total de OCC. Então, além do montante em si, nós temos hoje que ampliar a nossa capacidade de realizar investimentos, ter mais condições e ter capacidade de realizar investimentos. Só para colocar um pouco de luz sobre a execução dos recursos próprios, tá? Isso daqui foi o que a gente arrecadou de recursos próprios, receitas próprias, que elas vêm dos serviços que são prestados, da receita patrimonial, dos aluguéis que a universidade tem, dos espaços que aluga, da receita agropecuária, aquilo que é gerado pela estação experimental, os animais que vêm, que são recursos que entram, e outras. Nós arrecadamos 40 milhões no ano passado. Tá? Isso está acima da nossa média histórica. Nossa média histórica tem sido entre 30 milhões de reais de arrecadação própria da universidade. E daquilo que a gente arrecadou, quanto que a gente gastou. Tá? Em custeio, nos últimos 3 anos, em custeio nós gastamos ano passado 31 milhões, 3,7 milhões em capital. Então vocês vejam que a gente coloca recursos de capital próprio também, além daqueles 1,7 milhões que foram gastos ano passado, tá? E gastamos ao todo das receitas próprias 34. Vocês podem me perguntar, e essa diferença entre os 40 e os 34, o que vira? Vira o superávit da universidade que a gente pode utilizar no ano seguinte. Não está disponível para a gente no dia 2 de janeiro, tá? Então, o governo libera esses recursos do superávit, esses 6 milhões do que, vamos dizer assim, sobrou do ano passado, a gente vai poder começar a utilizar a partir de junho, julho, muito provavelmente, que é quando o governo libera esses recursos, tá bem? Chegamos a 25, já caminhando aqui para o final. Essa aqui foi a proposta que foi enviada lá para o Congresso do nosso orçamento da URGS, para esse ano agora de 25, que era um orçamento que ia ser projetado de 238 milhões de reais. Os 194 vindo lá dos recursos do Tesouro e 44 milhões de recursos próprios, tá? Vejam que esse é o montante total que a gente fala, né? 194, que depois o Congresso
transforma isso em 185 e a perda que nós tivemos foi esses 8,5 entre o que estava no projeto de lei e o que o Congresso aprovou lá no final, tá? Mas veja uma coisa importante, tá, gente? Não significa que a gente vai receber, se recompor agora os 194 milhões e a gente põe a mão nesse saco de dinheiro e faz o que bem entender com ele, tá? Não é assim, tá? Por quê? Porque também tem coisas que dentro do nosso orçamento eles são vinculados. Por exemplo, tem 499 mil reais que vem, que são lá para o colégio de aplicação, que é um projeto específico. Como também do hospital veterinário, 500 mil reais que vem, que é para o hospital veterinário. A gente não pode utilizar em outras coisas, tá? O projeto do Incluir, 412, o PNAES, né, 28,8 milhões de reais, que é para assistência estudantil, o Promissais, que também é um programa importante, 260. Então vejam que nós também temos um comprometimento de recursos já com rubricas. Em tese, o que a gente tem dentro dessa matriz OCC, que é a matriz de distribuição dos recursos, 162 milhões de reais. Isso é o que foi aprovado, tá? Na tramitação lá dentro do Congresso, gente, o que vai acontecer? Aquele quadro anterior é o que está aqui, tá? A distribuição pelos diferentes programas. Outra coisa, tá? O dinheiro ele não vem liberado 194 milhões para outros. Ele vem também carimbado em ações, que são ações que precisam ser executadas. Então, o que foi de custeio e capital na nossa proposta, que era os 194 milhões, dentro da tramitação ele passa por um relatório setorial lá das comissões do Congresso. A gente já tinha tido um corte que derrubava para 189 milhões desses recursos, tá? Aquilo que foi aprovado no final do Congresso, 185. Então vejam que a tramitação dentro do Congresso, nas suas diferentes fases, fez com que a gente tivesse perdido, né, esses 8,5 milhões de reais de um ano para outro. Tá? Começamos o ano dessa maneira, sem orçamento, com os 1/12 sobre o quê? Sobre o projeto de lei, que era aqueles 194 milhões. Quanto de recursos que já vieram aqui para a URGS até o presente momento, tá? Pegando das duas grandes rubricas, aquelas do PNAES e os recursos na fonte 100, né, os recursos de custeio e capital que vieram até agora. Pegando os dois cenários, primeiro, isso daqui foi o que o Congresso acabou aprovando, os 185 milhões, que até que se mude, né, até que seja publicado e seja recuperado esses recursos, é com isso que nós estamos trabalhando hoje, tá? E o outro cenário, se fossem aqueles 194, que é a nossa expectativa de que eles sejam recuperados com essa recomposição que o governo quer fazer, tá? Se comprometeu na terça-feira em fazer, que é recuperar aqueles valores iniciais do projeto de lei orçamentária. Nós recebemos até agora 57,9 milhões. Tá? Então, ou seja, nós temos para receber aqui a diferença entre esse e a expectativa que nós queremos aqui de cerca de 126 milhões ainda. Uma coisa importante também dessa decisão de terça-feira, que a gente espera que se confirme, é que a gente passe a receber, então, esse montante de recursos mês a mês, 1/12, tá? Que se nós pegarmos sobre aqueles 194, significa que nós vamos receber, da agora de julho em diante, cerca de 16,1 milhões mês, tá? Para a gente manter a universidade aberta, nós precisamos de 16,5 mês para poder fazer. Então, melhora a situação, mas não supera todas as dificuldades que a gente tinha. Fechando, tá, gente? Em que nós gastamos os nossos recursos aqui, aqueles 194 milhões que a gente falou? Na verdade é mais, né? Porque aqueles 219 já pegando também os nossos recursos próprios, tá? Nós temos e isso reflete um pouco também a função dos recursos para a universidade, os compromissos que a universidade tem. Então nós temos, isso aqui foram os dados de 2024, a gente vai atualizando isso de 2025 e eles têm se mantido nessa proporção, com um aumento um pouco maior aqui, porque os reajustes que a gente tem tido nos contratos de terceirizados são maiores, mas a gente investe em torno de 22
investiu 22 milhões em bolsas, tá? Todos os diferentes tipos de bolsas que nós temos, que representou 12%. Os auxílios da PRAE, 12,4 milhões, o que significam aí 6, quase 7%. A alimentação transportada, os RUs, eles têm um impacto grande na nossa composição orçamentária, com 22 milhões no ano passado, o que deu 12,16%. Passagens e diárias, um montante relativamente baixo aqui. Claro que nós temos que levar em consideração que desde maio do ano passado o aeroporto esteve fechado, então nós tivemos um gasto menor. Esse ano nós já temos uma elevação desses gastos com diárias e passagens. Nós temos uma situação também agora que nós vamos ter vários concursos aqui para docentes, que é um elemento também de despesa com diárias e passagens e todas as atividades que a universidade tem. As despesas compulsórias, o que são despesas compulsórias? Água, luz, internet, telefonia, o contrato de manutenção da frota da URGS, as licenças de software que a gente precisa ter, tá? São 71 contratos que nós temos aqui, que também em torno de 22% dos recursos. E os terceirizados, que é a nossa grande conta, né? Ano passado foram 81 milhões de reais, que são os terceirizados. São 21 contratos que nós temos aqui, vigilância, limpeza, portaria, tá? 21 contratos de terceirizados. Então, essas são as despesas que a gente precisa mensalmente estar pagando. Isso aqui é o mesmo dado lá que o anterior, perdão, tá? É o mesmo dado que o anterior, mas só ressaltando quanto que a gente investe também investiu de recursos próprios em assistência estudantil e também em despesas com terceirizados, tá? Nós não usamos recursos próprios para pagar salário, nós não podemos fazer isso, tá? Então os recursos próprios são para isso. E também para uma conta importante para fechar para vocês, que é os valores empenhados em manutenção, né? Sobretudo na SUINFRA. Porque vocês viram que naquelas contas obrigatórias, tem uma parte delas que são compulsórias, mas tem uma parte que nós falamos, é muito legal ser uma universidade com 90 e tantos anos como a nossa, com essa quantidade de prédios históricos, né? 540 para ser mais preciso, desses uns 250 em uso efetivo para atividades acadêmicas, mas quanto custa para manter, né, uma universidade com essas características? Com eventos climáticos aumentando e que, portanto, destrói telhado e demanda recursos. Então, esses foram os investimentos que a gente fez nos últimos anos com recursos empenhados em manutenção, tá? Aqui não entra também o almoxarifado de obra, porque a gente investe também em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 meses no almoxarifado. Isso aqui foram de despesas empenhadas em relação às atas da SUINFRA. Esse ano, até agora, 2,1 milhões, né, de recursos. Duas coisas só para a gente fechar. A importância que a gente tem de arrecadar recursos extra-orçamentários. Isso aqui são as TEDs, né? Os termos de execução descentralizada, aquela fatia extra-orçamentária que eu falei para vocês. Isso daqui foi o que a gente arrecadou de TEDs no ano passado. 199 milhões. É uma grana. Mas tem duas coisas que são um ponto fora da curva aqui. Primeiro, o Ministério da Saúde, 162 milhões de reais, que é do Mais Saúde com a gente. Aqui não tem mais um aporte de recursos desses para entrar. O restante todos, né, são ações que foram desenvolvidas com outros ministérios, o Ministério da Educação e os vários projetos que a CECADI e tal desenvolve. Esses 199 milhões, eles entram no orçamento da URGS? Não. Entra aqui 10%, 5% para a unidade, 5% para a URGS. Então, em tese, daqui nós estamos pegando 19 milhões que entram naquele orçamento. Esse restante todo aqui, ele é executado nos projetos. Paga a bolsa, paga as atividades que são desenvolvidas, tá? Então, não é um recurso que entra no orçamento da universidade. Para fechar, alguns desafios, tá? Para não dizer que... ou para não ressaltar que a gente não deva estar pensando neles, tá? Primeiro, a gente precisa ampliar os mecanismos de transparência do orçamento da universidade para a comunidade interna e externa. Esse daqui é um primeiro passo, talvez eu diria, para a gente conseguir fazer isso.
a universidade e a sociedade precisa conhecer esse orçamento até para superar muitas daquelas falácias que o Robert apontou aqui, e hoje ele é um debate enviesado, né? Para começar, quando você tem um anúncio, seja no Jornal das 8 ou qualquer outra, é o déficit do governo, né? A gastança e tal, e a gente vê que, na verdade, não é bem assim essa realidade. Então, essa realidade precisa ser compreendida pela sociedade, para ela compreender que esse investimento que é feito na universidade pública, ele tem um papel a ser cumprido. Fortalecer nossa capacidade de planejamento enquanto um instrumento de gestão, a gente é consciente disso, e é um diálogo que tem que ser feito por todos, então, dentro da universidade. Calibrar as nossas expectativas versus a realidade, tá? Prioridades e possibilidades como um efetivo planejamento dos investimentos. Por que eu digo isso? Porque é evidente que nós temos um déficit de demanda, de recursos, de capital, de custeio, mas nós não vamos conseguir superá-lo nessa queda histórica, com aquelas amarras que o Robert sinalizou aqui, que não são amarras só da nossa universidade, mas da gestão fiscal como um todo do país, que estão colocados para nós também. Então a gente tem que ter um pouco desse exercício de priorização e calibrar essas expectativas. Acho que a gente precisa sim conter alguns gastos e obter ganhos de eficiência em outros, ou seja, gastar com mais parcimônia, ou seja, quais são essas prioridades e como é que a gente vai executá-las, né? Ampliar nossa capacidade de captação de recursos extra-orçamentários, isso é um desafio que a gente tem perseguido de uma maneira bastante grande, e também, né, uma gestão. A gestão é responsabilidade compartilhada e de todos os setores. Por isso também a importância de nós fazermos esse debate. Tá? Gerir não é um papel, claro que é sobretudo de quem está à frente da gestão, mas é um desafio de todos nós. Tá? Só para fechar, agradecendo já, e tem dois espaços onde a gente pode encontrar essas informações aqui. Primeiro é o painel de dados lá da URGS. É um painel de dados geral, com informações acadêmicas, organizacionais e também orçamentárias e financeiras. Não é uma coisa não tão fácil, ele é intuitivo, mas a gente tem que dominar um pouco dessa linguagem orçamentária. Custeio, capital, discricionária, obrigatória, GND, que é o grupo de natureza de despesa, mas que há muitas possibilidades da gente explorar esses dados e também ser um esforço de democratização. E, por outro lado, se vocês quiserem compreender um pouco melhor essa distribuição dos recursos do sistema MEC para todas as suas universidades federais, tem o BI da Andifes, tá? Que também é um sistema que tem essas informações de recursos que são distribuídos para todas as universidades brasileiras. Tá? Então é isso, queria agradecer a atenção de vocês para poder compartilhar um pouco dessas informações, que falar sobre gestão orçamentária é um tema muito árido, né? A gente costuma falar com os nossos alunos lá, por quê? Porque ele tem uma tecnicalidade grande, você precisa dominar minimamente essas classificações, esse grande ciclo e estrutura orçamentária, mas ele é, sobretudo, política, né? Nós estamos falando de decisões políticas, alocativas, aonde elas vão ser feitas, o que vai ser priorizadas e assim por diante, tá? Então, por isso a importância da gente compartilhar essas informações, e espero que esse, né, o espírito desse momento aqui, esse é um ponto inicial e não de encerramento desse diálogo que a gente quer ter sobre o orçamento público. Obrigado. Obrigada, professor Diogo. Convido então o Robert para subir aqui ao palco, e eu gostaria agora de convidar os representantes das entidades parceiras da URGS nesse evento para uma breve manifestação. Se pudermos começar pelo Jairo Bolter, presidente da URGS Sindical. Jairo, por gentileza. Bom dia a todos, todas. Eu organizei uma fala aqui, mas eu vou largar meu celular de lado, porque tem duas coisas importantes para ser dito ainda, além do que foi dito. Tá? Inicialmente, nós gostaríamos, como a URGS, de agradecer o convite, parabenizar a reitoria pela atividade
agradecer o convite de estarmos aqui, agradecer Robert e Diogo pelas apresentações. E Diogo, eu sou professor na URGS desde 2015. Primeira vez que eu vi os números tão claros. E eu acho que isso é importante para nós, né? Quando a gente abre as finanças para que a gente possa também, junto com as nossas movimentações sindicais, ter claro aquilo que nós precisamos dizer frente aos processos de negociação que a gente faz. Bom, eu vinha hoje de Osório, me locomovendo, escutando um debate na Rádio Gaúcha sobre a securitização da dívida agrícola, que estão tentando tirar 60 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para socorrer produtores de grãos para exportar. Eu acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, tá? Para que e para quem serve o dinheiro público? Tá claro para nós que para alguns serve para quem mais precisa. Eu estou entre eles. A educação e a ciência são bons investimentos. São custos? São bons custos. Nós fizemos isso com as nossas famílias, nós fizemos isso conosco mesmo. Então a gente precisa ter claro isso. País nenhum no mundo se desenvolveu sem bons investimentos. Diogo, eu tenho divergência sobre as emendas parlamentares, porque o Congresso Nacional atual se apropriou, usurpou o dinheiro público e fica dando migalhas. E o que vem para a URGS de emenda parlamentar são migalhas. Então nós não podemos fazer, e eu acho que esse é um problema político que agrada tanto a esquerda quanto a direita. A emenda parlamentar virou câncer no Brasil e ela é usada politicamente para garantir mandatos em Brasília. Todos os partidos e todas as vertentes políticas fazem. Isso é um grande problema, porque nós tiramos do Estado a capacidade de bons investimentos. Essa é a questão. E jogamos em ambulância, terapia e companhia limitada. Então, está na hora de nós fazermos esse debate com um pouco mais de franqueza em relação à situação e o que nós queremos realmente para o nosso país. Nós passamos por um processo de ampliação da expansão do ensino superior, que transformou a cara de regiões do Brasil inteiro, que deu oportunidade para as pessoas entrarem na universidade e melhorar de vida. Nós precisamos saber se isso vai continuar, se nós teremos condições de manter o que foi criado. O que foi criado não foi criado, Maria Beatriz, por uma mão abençoada, foi criado por planejamento, por diálogo. A Unipampa saiu de um grande debate público. Agora cabe à nossa sociedade discutir se a gente vai manter aquela universidade viva, atuando como ela merece. Isso para nós é muito claro, porque ou a gente investe em educação e ciências, ou a gente vai continuar sendo uma colônia comandado por barões políticos que se mantêm graças às emendas parlamentares. Então eu acho que o grande desafio nosso é aprender a votar, porque a maior bancada no Congresso Nacional é a ruralista, é a bancada do agronegócio. A bancada da educação praticamente inexiste. Quando nós entramos no Congresso Nacional para discutir, dialogar sobre a importância de recursos para a universidade, Diogo, nós fomos barrados por deputados que nem o Derlei barrou um colega meu, diretor, e disse que a educação é um problema no país. Nós, há pouco tempo atrás, tivemos um ministro que dizia que aqui dentro aconteciam balbúrdias, e aqui dentro é um antro de pessoas maus. Então, gente, está na hora de nós avaliarmos em quem nós votamos, tá? E a quem nós estamos fazendo o trabalho. Eu não vou me estender muito aqui, vou guardar meu celular com os dados que eu tenho aqui e vou concluir dizendo duas coisas. Eu vim aqui há 10 dias atrás, gravei um vídeo aqui na frente da URGS, com o logo da URGS, dizendo que nós precisamos, Márcia, nos unir. A DURGS, ao longo dos anos, tem feito isso, conversa. Inclusive, nós estávamos marcando um café para terça-feira, agora, com a Márcia, com o reitor do IFRS, reitor do IFSU, reitora da URGS, a Jennifer, e descobrimos que tinha uma reunião em Brasília, agendada, que iam ser convidados, e o café nós deixamos para a semana que vem. Felizmente, nós não vamos precisar fazer, porque agora parte dos nossos problemas foram solucionados. Agora, não vamos nos contentar com isso.
A nossa luta da DURC Sindical e do PROIFES Federação é pela recomposição orçamentária da educação pública, tal como nos moldes de 2014. O colega André e a Maria da FACED fizeram um estudo sobre isso. Nós, da DURC Sindical e do PROIFES, estamos também na luta pela recomposição dos valores que era investido em 2014. Desde 2014 para cá, a onda pegou, veio o golpe, afundou ainda mais, e arcabouço fiscal e teto dos gastos nos empurraram para esse processo. Ou a gente muda as regras, ou a gente vai estar ano após ano correndo atrás da máquina. Estamos juntos, que a URGS conta com as nossas forças para que a gente consiga caminhar junto na defesa da Universidade Pública e da ciência brasileira. Obrigado, parabéns. Obrigada, Jairo. Convido o Devanier da Rosa Weber, coordenador da SURGS, também para sua fala. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu quero começar agradecendo a reitora Márcia Barbosa e ao vice Pedro Costa pelo convite para estarmos aqui hoje. Esse espaço de diálogo é fundamental para construirmos uma universidade mais justa e democrática. Estamos aqui também para reafirmar a importância da luta dos técnicos administrativos pela universidade pública. Uma luta que não é apenas por melhores condições de trabalho, mas é uma luta também por uma URGS mais forte, mais inclusiva e socialmente comprometida. Além disso, queremos aproveitar esse espaço também para reforçar que o acordo de greve, conquistado com muito esforço e mobilização, seja integralmente cumprido. Não estamos pedindo favores, estamos reivindicando nossos direitos. Também defendemos que o direito à organização e à luta dos trabalhadores por meio dos sindicatos seja plenamente respeitado. Sindicato é uma ferramenta legítima e necessária na defesa de uma universidade pública e democrática. Reafirmamos ainda a necessidade urgente da democratização das universidades. Defendemos a representação igualitária nos conselhos e câmaras como consumo, com a composição de 1/3 para docentes, 1/3 para discentes e 1/3 para técnicos. Todos têm o direito de participar das decisões que impactam o presente e o futuro da universidade. Acreditamos que a união entre estudantes, professores e técnicos, nesse momento de ameaça de cortes no orçamento, foi decisiva para que o MEC fizesse o convite para fazer essa reunião com os reitores. E é essa mesma união que pode fortalecer ainda mais a luta por uma URGS melhor para toda a comunidade acadêmica. Seguimos firmes na defesa de uma universidade valorizada, democrática e socialmente referenciada, que seja um exemplo para as demais universidades do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Quero o abono da paralisação. Eu tô na luta pela educação. Quero o abono da paralisação. Eu tô na luta pela educação. Quero o abono da paralisação. Obrigada, Devanier. Convido, então, o Wellington Porto e a Amanda Martins, coordenadores do DCE, para sua fala. E a Niara de Luz. Oi, gente. Nós primeiro vamos nos apresentar. Me chamo Niara, aqui tá a Amanda, o El. Somos da coordenação geral do DCE e nós fizemos questão de subir os três aqui, porque de norte a sul do Brasil, os estudantes se organizaram nos seus centros acadêmicos, nos seus diretórios, nos DCEs, nas UES, na União Nacional de Estudantes, fizeram uma grande mobilização e nós tivemos uma vitória importante. Um primeiro passo, que foi a recomposição, parte da recomposição do orçamento das universidades, que foi tirar a educação do decreto 12.448, e nós achamos este passo que ele é importante, mas não é suficiente para fazer com que as nossas universidades voltem para o centro dos investimentos. Porque um país que investe em saúde, um país que investe em segurança, na educação, na sua tecnologia, é um país soberano. E é isso que a gente precisa falar aqui, sobre um país soberano, sobre um projeto de desenvolvimento. Então,
professora Márcia, professor Pedro, a nossa administração central, nossos convidados aqui. A gente acha que este é um debate muito importante de entender como é que funciona o orçamento da nossa universidade e entender onde estão os problemas e o que nós podemos nos organizar para resolver. E a gente acha que hoje a gente viu este momento de ataque à educação porque a gente tem um governo que está em disputa e nós precisamos disputar este governo. Nós elegemos Lula presidente, nós elegemos nossos deputados federais, senadores, mas nós queremos disputar o orçamento da educação, porque não dá para a gente chegar novamente aqui e ter que ter a ameaça do não pagamento da luz da universidade, de ter a ameaça do RU fechar, de ter a ameaça da assistência estudantil. A casa dos estudantes vivem de uma maneira precária. Hoje, eu faço uma bolsa, sou estudante de saúde coletiva, e a gente tem uma disciplina que se chama promoção da saúde. Nós visitamos lugares onde hoje a gente solicitou o transporte foi negado, porque já não tem mais orçamento da educação. Então, este é um debate muito importante e nós queremos também apresentar alternativas. Para além da educação fora do arcabouço fiscal, né? Mas que esse arcabouço precisa ser repensado. Por que é o povo brasileiro que está sendo taxado? Por que é o povo brasileiro que tem que pagar essa conta? Por que somos nós que precisamos de serviços públicos que precisamos pagar essa conta? A gente precisa taxar as grandes fortunas e fazer com que essas grandes fortunas se invistam na educação. Nós precisamos pensar em alternativa de investimento na educação. Porque não dá pra gente chegar aqui em 2026, eleger novamente um governo que se compromete com as nossas pautas e a gente ter esse cenário que nós temos hoje. Então, a gente gostaria de agradecer, convidar todos os estudantes, técnicos, convidar os professores, inclusive os trabalhadores terceirizados dessa universidade, para se organizar numa mobilização logo mais, depois desse debate ali na frente, para a gente dar encaminhamentos dessa luta que está sendo hoje, aqui na URGS, o primeiro passo, mas que precisa ser de uma mobilização constante. Bom dia, pessoal. Primeiro quero saudar os dois espaços, eles foram muito importantes para conseguir entender a conjuntura nacional, mas também sobre o estado atual da URGS, e me remeteu a lembrar e confirmar que esses cortes na educação, eles não começaram hoje. Eles não começaram agora nesse atual governo federal, que vem sim ampliando uma política de cortes na educação. Mas estão aí como uma herança da antiga gestão do Bolsonaro. Esses cortes não começaram agora e a atual composição do Congresso Nacional, que aprovou esses cortes, que aprovou aquele decreto, começou lá com a política Bolsonaro. E outro elemento também que me remeteu isso foi uma memória que veio assim quando a URGS anunciou os cortes de gasto. Foi, meu Deus, acabou a assistência estudantil na universidade. Digo isso porque eu também sou uma pessoa que é beneficiada por isso. Há uns 2, 3 anos atrás, quando eu acessei a universidade, quando as bolsas ainda eram R$400, e o antigo reitor, Bulhões, achava que isso, de fato, atendia as condições do estudante, e o governo Lula foi lá e aumentou as bolsas de iniciação científica para R$700, e ele cortou algumas bolsas. Não sei se vocês lembram, mas há 2 anos atrás foram cortadas as bolsas de assistência estudantil da Praia. Ele, quando voltou, pelo valor de R$700, diminuiu-se o número das bolsas. Todos os estudantes sentiram. E as bolsas são essenciais para a continuidade dos estudantes dentro da universidade. Porque ela faz 2 coisas. Manter os estudantes dentro da universidade. Outra é melhorar as condições dele enquanto futuro profissionais. Se chama Bolsa Aperfeiçoamento e não é nada. É para isso que os estudantes treinem as capacidades deles, tanto de socialização, quanto para o curso pela qual eles estão se formando. E aí, com toda essa palestra que foi dada aqui, todas essas informações, eu fiquei pensando como os estudantes vão estar recebendo isso. Se eles vão estar recebendo isso. Porque, com certeza, quando acabar os contratos das bolsas que acabam lá em final de junho, se eu não me engano, eles vão pensar, vai ter de novo em julho? Porque é o que eu já estou pensando, vai ter de novo para mim em julho? Que é o que me mantém na universidade, que é o que paga o meu transporte até aqui, que é o que paga a minha alimentação. E isso precisa ser melhor comunicado para os estudantes. Acho que uma falha da universidade nos últimos tempos é a comunicação. Não precisa dar todos esses dados quantificados assim dessa forma, mas precisa ser dito. Tinha isso e agora tem isso. E algumas dessas coisas vão voltar e outras talvez não voltem. E isso oriunda dessas condições, desses cortes, desse congresso, em sua maioria de uma composição da direita,
e de uma herança que está aí dada já. Então, peço para a universidade estar aqui presente a nossa reitora, a Márcia, nosso vice-reitor Pedro, para que essa comunicação seja bem feita com os estudantes e com toda a comunidade acadêmica, porque os servidores e os docentes e os terceirizados também são afetados por esses cortes. Bom dia a todas as pessoas. Sou Wellington Purto, faço letras aqui na universidade, sou coordenador-geral do DCE da URGS também. E este é um espaço muito importante. Eu estou na URGS desde 2018 e eu acho que o principal tema, que é o grande gargalo, é o tema do orçamento. Eu acho que foi uma importante iniciativa, uma histórica iniciativa, a gente neste espaço hoje, nessa manhã, e nessa data que é tão importante, porque nós estamos hoje em mais de 15 estados mobilizados em defesa do orçamento das universidades, em defesa da educação. E essa mobilização ela não é à toa. Ela reflete da mobilização que é importante, tem que seguir, e está sendo encabeçada pela União Nacional dos Estudantes, que vem cumprindo um importante papel de linha de frente em defesa do orçamento e das universidades brasileiras. E este espaço aqui é histórico, porque nunca na URGS se pensou que uma reitoria iria abrir o orçamento para toda a comunidade. Mas a gente precisa mais. Nós precisamos disputar o debate de orçamento público para fora, para dentro, para todas as esferas, para que a gente consiga chegar à compreensão que é necessária uma disputa política no Congresso Nacional, que tem uma maioria conservadora, que não é gasto na educação, é investimento. E quando a gente investe mais na educação, nós temos mais estudantes que acessam a universidade. Nós temos mais Biaras, mais Amandas, mais Wellingtons, que lotam salas de aulas, que lotam RUs, que utilizam as bolsas de permanência, e que aí é o verdadeiro desenvolvimento do país. Porque se esse país tem sido desenvolvido, ele tem sido desenvolvido pela classe trabalhadora. E a classe trabalhadora somos nós, as pessoas negras, periféricas, trans, travestis, LGBTs, indígenas, quilombolas, que hoje não conseguem permanecer na universidade por conta de falta de orçamento. Então essa disputa política ela é importante, só que ela não é a disputa política da UNE, do DCE, dos ICEAs-DAs. Ela é a luta política de todos os setores dessa comunidade. E é por isso que quero saudar a iniciativa daqueles e daquelas que foram consequentes e responsáveis por assinar esse importante chamado. Quero saudar a DURGS, quero saudar a SURGS, que entenderam a responsabilidade deste momento histórico e dessa data nacional de mobilização. E a mobilização ela continua, porque a recomposição do orçamento, pagamento dozeavos, pagamento em dia, é o mínimo. É o mínimo. Nós ainda queremos mais, e eu quero saudar também a reitora dessa universidade, que tem encabeçado a partir da UNDIFES a importante mobilização, que também faz parte desse conjunto e unidade com todos os setores para a gente ter essas vitórias. E eu quero reforçar aqui o tema que a gente fala muito no movimento estudantil, que é só a unidade é capaz de fazer a transformação real para mudar a universidade. Muito obrigado. Bom, estão então todos convidados para essa mobilização que vai ocorrer agora aqui na sequência, isso? E encerramos então este evento, agradecemos a presença de todas as pessoas que estão aqui e desejamos um excelente dia. Muito obrigada.